Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos cujo tema é Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Nós, semana passada, estudamos os 4 primeiros dos 7 selos. Jesus, como já lemos no capítulo 5, recebeu toda a autoridade, todo o poder, não apenas para olhar para o livro, mas para quebrar os seus 7 selos e fazer conhecido o seu conteúdo. Já lemos os 4 primeiros selos que foram abertos ou quebrados, dependendo da tradução bíblica, em que aparecem a figura, dos 4 cavalos, os 4 cavaleiros com as suas, ações. Mas agora o capítulo 6, na sequência, como também o capítulo 7, eu vou me restringir apenas aos 2 próximos selos, são 7, mas as coisas que acontecem nesse texto, apenas sobre os 2 selos seguintes, é algo assim profundamente assustador quanto aos seus efeitos, mas ao mesmo tempo esperançoso quanto à sua mensagem. Então vamos ler de forma fragmentada o que acontece quando os selos 5º e 6º são quebrados ou abertos pelo Senhor Jesus. O capítulo 6 de Apocalipse, no verso 9, diz assim: quando ele, falando a respeito de Jesus, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Esse 5º selo é muito interessante porque apresenta aqui exatamente alguma coisa que já tinha acontecido, mas que outros em decorrência iriam também acontecer. Qual é a imagem, qual é a cena, qual é, a ação que João contempla quando é aberto o 5º selo? E quando Jesus, no céu, abre o 5º selo, a Bíblia diz, nas palavras de João, que ele viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Quando a Bíblia fala debaixo do altar, de alguma forma está se referindo àqueles mártires que morreram por causa da sua fé, que morreram por causa do seu comprometimento, por causa da sua dedicação, por sua fidelidade ao Senhor. E aqui existem 2 razões pelas quais essas pessoas foram mortas. Diz assim: foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A razão pela qual as almas daqueles mortos ali estavam debaixo do altar, numa espécie de dedicação de vidas que foram ceifadas, mortas por causa da palavra de Deus. Meus queridos, não é de hoje que os que seguem a palavra de Deus, os que andam pela palavra de Deus, sofrem perseguições. Não é de hoje. O apóstolo Paulo disse lá, uma das cartas que ele escreveu a Timóteo, ele disse o seguinte: aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguição. Jesus mesmo havia alertado os seus discípulos: se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se me odiaram, vão odiar vocês. Se me rejeitaram, rejeitarão a palavra de vocês. Então, aqui diz o texto, João contemplou as almas. E quando se fala aqui de almas, não está se falando de algo distinto do indivíduo. Equivocadamente, às vezes a gente fala: quando eu morrer, a minha alma vai para o céu. Não. Quando você morrer, você vai para o céu. A alma não é algo distinto do indivíduo. Nós somos pessoas criadas por Deus, nós temos corpo, alma e espírito, mas os 3 estão intrinsecamente interligados, sabendo nós
que o corpo, essa parte física da nossa existência, perecerá, ficará nesta terra, ao menos se nós morrermos antes da segunda vinda de Jesus. Mas se estivermos vivos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós teremos o corpo transformado. Mas o nosso corpo físico é perecível. E quando uma pessoa morre, o corpo dela fica aqui na terra, é sepultado. Mas ela, em espírito, de forma completa, ou irá para o céu, se creu em Jesus, ou para o inferno, se morreu na sua incredulidade. Nesse caso, João viu aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, aqueles que morreram porque abraçaram a fé, porque não renunciaram à sua fé em Cristo Jesus. E aí diz o texto, morreram por causa da palavra de Deus. Gente, há muita gente que morre por questões ideológicas, por questões de fanatismo, até mesmo religioso. Sim, há pessoas que morrem por causas que não têm e não fazem sentido para a existência humana. Há pessoas que morrem por causa de bens materiais. Há pessoas que morrem só tentando salvar algum objeto que está no incêndio ou que estava no incêndio. Há pessoas que morrem por brincadeira, fútil. Há pessoas que morrem para provar que são fortes. Aqui não, eles morreram por causa da palavra de Deus. E não há algo mais precioso para a vida humana do que a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24:35, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então esses homens e mulheres que João contemplou no céu, debaixo do altar, morreram por causa da palavra. Mas diz o texto, e morreram por causa do testemunho que deram. Que testemunho foi esse? Morreram porque disseram, eu sou de Jesus. Morreram porque disseram, eu sou do Senhor Jesus. Meus pecados foram perdoados. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Centenas, milhares, milhões de pessoas, desde o ministério terreno de Jesus, morreram dando testemunho de sua fé. E aí João contempla em tempos futuros aquilo que vai acontecer. Ele contempla aquelas almas que estão debaixo do altar. E ainda mais, diz o texto, que estas vidas fazem um apelo. E qual é o apelo que eles fazem? Aqui João ouve. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? E aqui eles falam a respeito de Jesus. Os que deram, que viveram na terra por causa da palavra, e por ele e por essa palavra morreram. Os que morreram dando testemunho da sua fé no Senhor, estando no céu, eles fazem um clamor. Até quando? Aí eles colocam 3 títulos: ó soberano, santo e verdadeiro. Jesus é o soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é santo, justo, não há nele imperfeição, pecado algum, ele é santo. Mas diz o texto, verdadeiro. Ele é a testemunha fiel, como a gente viu em uma das 7 cartas que estão nos primeiros capítulos de Apocalipse 2 e 3. Então eles fazem um clamor. E qual o clamor? Até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Essas almas, estas vidas que estão debaixo do altar, o altar que está na presença de Deus, essas almas que estão diante do Senhor, clamam, até quando, Senhor, esperarás para julgar aqueles que nos mataram, aqueles que derramaram o nosso sangue? Aqui há uma situação muito interessante nessa expressão, porque aqui são 2 verdades. A forma como esses homens e mulheres morreram de forma trágica. Se você ler Hebreus capítulo 11, eu sugiro que o faça, você vai ver como alguns cristãos, tanto no Velho, profetas, servos de Deus, servas de Deus, como no Novo Testamento, cristãos morreram, dando testemunho de sua fé, e morreram de forma cruel, cerrados ao meio, jogados às feras, jogados aos leões, nos calabouços. Pois bem, até quando o Senhor vai esperar para julgar os que provocaram a nossa morte? Em outras palavras, aqui é um alerta. Primeiro, que Deus cuida dos seus servos. Morreram por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Mas onde estão? Estão no céu.
foram para o céu porque viveram aqui na terra dando testemunho da sua fé no Senhor. Você quer ir para o céu, meu amigo? Você quer ir para o céu, minha amiga? Abra o seu coração para Jesus e creia nele verdadeiramente, porque você pode sofrer aqui na terra por causa de Jesus, mas você vai estar no céu sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Então esses aqui clamavam e esperavam de Deus, do Senhor, uma resposta. Por que há uma demora? E aí então o verso 11 mostra aqui a resposta do Senhor àqueles que esperavam, digamos assim, uma vingança da parte do Senhor para com os que foram cruéis na perseguição aos cristãos. Diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. As palavras aqui, vestes brancas, você lembra de uma das cartas em que Jesus mandou para as 7 igrejas que os servos dele receberão vestes brancas. A palavra aqui, vestes brancas, tem a ver com purificação, com santidade, com aqueles que realmente foram lavados pelo sangue do Cordeiro e estão diante do Senhor com roupas limpas, uma nova veste. Aqui na terra, os cristãos, por causa de Jesus, foram enxovalhados, foram apedrejados, tiveram suas roupas maculadas pelo sangue deles que foi derramado injustamente. Mas agora no céu, recebem do Senhor, diz o texto, recebem uma veste branca. E aí então vem uma palavra de esperança. Qual é? Diz assim: e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Em outras palavras, esses cristãos que no céu clamam por uma resposta para com aqueles que provocaram suas mortes, a palavra é a seguinte: calma, outros ainda vão morrer como vocês por causa da minha palavra e por causa do testemunho que darão. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, que não é um número pequeno dos que vão sofrer por causa da fé. Em outras palavras, também podemos entender aqui que Jesus está dizendo o seguinte: mais sofrimento, mais perseguição, mais ataques àqueles que vivem pela palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos e amigos, que não vivemos tempos difíceis, ou melhor, tempos de não perseguição. No passado, na época do escritor, o apóstolo João, a igreja sofreu muito. Tivemos um tempo de refrigério, de tranquilidade, não houve perseguição, por isso que Constantino é aquele que estatizou o cristianismo, não mais perseguindo os cristãos, não colocando mais o Estado contra os cristãos, ao contrário, fez com que a religião dos cristãos fosse uma religião estatal do próprio governo. Houve um período de tranquilidade, mas vocês sabem que na Idade Média a perseguição foi violenta. Muitos, milhares foram mortos por causa da sua fé no Senhor. E não somente naquela época, mas hoje, em pleno século XXI, em vários países, a perseguição voltou ou está voltando e com força total, porém virá com mais intensidade ainda. É isso que João ouve do que é dito àqueles que clamam por uma resposta do Senhor. E então diz aqui no verso 12 de Apocalipse capítulo 6, ainda sobre o 5º selo: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós,
e escondem-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-lo? Esse sexto selo é algo muito interessante. Enquanto que o quinto fala, quando foi quebrado ou aberto o quinto selo, fala dessa visão que João teve das vidas que pereceram por causa da palavra e testemunho, palavra de Deus, testemunho que deram, mas que havia ainda um tempo de maior perseguição, de maior sofrimento, aumentando o número de vítimas da crueldade dos incrédulos. Então agora, na abertura do sexto selo, o que acontece é um fenômeno na natureza. A partir do sol, diz a Bíblia que o sol ficou escuro como crina negra de cavalo. Ou seja, quando é aberto ou quebrado o sexto selo, os céus e a terra sofrem nesse momento da quebra do sexto selo. Os céus e a terra começam a sofrer algo que vai assustar toda a humanidade, porque começa no céu, mas atinge a terra, porque, segundo aqui o texto, o sol se escurece, a lua fica na cor de sangue e, diz o texto, as estrelas caem sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Você já viu uma figueira quando os figos estão maduros? Quando bate um vento, os figos caem, como alguns dizem, caem de maduro. E diz a Bíblia, nas palavras aqui de Apocalipse, que na abertura do sexto selo, então, meus queridos, a terra, o universo, os céus e a terra vão sofrer, vão ter uma comoção, digamos assim, né? Vão sofrer efeitos que vão deixar as pessoas estarrecidas. O sol é uma estrela de quinta grandeza. O sol de meio-dia brilha intensamente a ponto de ninguém olhar para ele por muito tempo sem comprometer a visão, ou sem correr o risco de comprometer a visão. Pois bem, esse sol que é tão forte vai ficar escuro, negro, como uma crina de cavalo. O sol vai se escurecer. Em alguns países europeus, por exemplo, existe o sol da meia-noite. Durante 6 meses, à meia-noite, o sol estará claro, ou melhor, a noite será clara como o meio-dia. Porém, outros 6 meses, ao meio-dia estará tudo escuro. É um fenômeno que acontece repetidamente desde quando a Terra foi criada. Pois bem, quando se aproximar da segunda vinda de Jesus, a natureza criada por Deus tão perfeita, mas que foi abalada pelo pecado da humanidade, a partir de Adão e Eva, essa natureza sofrerá abalos. O sol ficará escuro, a lua ficará vermelha na cor de sangue e as estrelas do céu cairão. Nós sabemos, os astrônomos sabem disso, que as estrelas são fixas no céu. Mas a gente sabe da expressão estrela cadente, que não é outra coisa senão meteoros que caem ou quando se aproximam da atmosfera terrestre em alta velocidade, eles ficam incandescentes e em alguns casos vão explodir em contato com a atmosfera sem cair sobre o solo da terra. Porém, segundo a palavra de Deus, diz aqui o texto, as estrelas do céu cairão sobre a terra. Hoje já caem pequenos meteoritos em vários lugares do mundo. Meteoritos do tamanho de uma bola de gude ou peteca, como se fala em Teresina e em algumas regiões do Nordeste, caem constantemente. Mas, segundo o texto bíblico, e o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24, que um dos sinais da sua segunda vinda é exatamente a perturbação dos céus e da terra. Então, seguindo o roteiro aqui, veja só no verso 14 de Apocalipse 6. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Ou seja,
esse fenômeno que vai anteceder a segunda vinda do Senhor Jesus vai mexer não só com os astros, com as estrelas que estão nos céus, mas com a própria terra. A terra vai ser sacudida. Há um texto no livro de Isaías que fala exatamente isso, que o céu, chamado também de o firmamento, vai se enrolar como se enrola um pergaminho, sabe? Quando Cristo, em Lucas capítulo 4, foi numa sinagoga, a ele foi dado o livro de Isaías. Então ele desenrolou aquele livro e leu Isaías 61, de 1 a 4. E depois diz a Bíblia que ele devolveu a pessoa responsável. Então foi enrolado aquele pergaminho e entregue. E diz o texto aqui que profeticamente, antes da segunda vinda de Jesus, o céu que a gente contempla da terra vai sofrer uma perturbação, ele vai se enrolar como se enrola o pergaminho. No livro de Isaías diz que outra coisa que vai acontecer, a terra vai ter uma mudança dos polos magnéticos, de modo que ela vai balançar, vai cambalear como um bêbado que anda de forma trôpega de um lado para o outro. Imagine quem sofre de labirintite, perceber que a terra girou, os polos magnéticos, o norte virou sul e o sul virou norte. Isso vai acontecer, meu querido. Isso vai assustar muita gente. Isso vai deixar muitas pessoas apavoradas. Se você olhar para o céu ao meio-dia, ele está negro, como a crina de um cavalo. Você olhar para a lua e vê-la vermelha como cor de sangue. Você olhar para o céu e ver as estrelas, os cometas, os meteoros caindo, bombardeando a terra. Olhar para o céu e ver que há uma perturbação, de modo que é como se estivesse ele sendo enrolado como um pergaminho. Por isso que a reação das pessoas será uma reação de pavor, porque aqui diz o texto: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. O mundo todo vai ficar assustado. Hoje, quando alguém ouve uma pregação apocalíptica, digamos assim, uma pregação sobre a segunda vinda de Jesus, que essas coisas vão acontecer, alguns riem, alguns debocham, alguns dizem, bobagem, que nada, a ciência está evoluindo, o homem sabe como combater. Lembra tem um filme chamado Armagedon, que não fala da Segunda Guerra ou da terceira e última guerra mundial que vai acontecer no futuro, mas fala de um meteoro que vai estar se aproximando, ou de um grande cometa que vai estar se aproximando da Terra. E então os cientistas e astronautas resolvem ir até aquele cometa e bombardear com uma bomba atômica para que a sua rota seja mudada de forma que ele não atinja a Terra. Naquele filme Maravilha, eles conseguem desviar a rota do cometa para que ele não atinja a Terra e não destrua a humanidade. Ledo engano achar que a humanidade terá conhecimento e capacidade suficientes para impedir que esses fenômenos venham a acontecer. Esses fenômenos são profecias, e quando acontecerem, meu querido, esteja certo, o mundo vai ficar de queixo caído, porque homens, os reis da terra, os poderosos, os ricos, os sábios, como os escravos, os pobres, os indoutos, os que têm pouco conhecimento, todo mundo, por causa da sua incredulidade, ficará apavorado. Diz o texto no verso 16 e 17 de Apocalipse capítulo 6. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Jesus virá. O sexto selo, meu querido, do livro de Apocalipse, o sexto dos 7 selos, o sexto selo é a ação de Deus, a ação do Senhor julgando toda a terra, toda a humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 1, começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem acreditou
na pregação. O Filho de Deus, em carne e osso, esteve na terra por 33 anos. Durante 3 anos, Jesus fez milagres incontestáveis. Curou, salvou, libertou, transformou. Mas sabe o que os homens fizeram? O rejeitaram e o crucificaram. Se rejeitaram o Filho de Deus, levando à morte e morte de cruz, o que fazem com a igreja de Jesus hoje? Se perseguiram o Filho de Deus, o que farão com os que creem no Filho de Deus? Então não será surpresa o mundo se alegrar com a perseguição aos cristãos. Quando as igrejas fecharam por causa da pandemia, em março do ano passado, muitos riram, muitos debocharam. Cadê a igreja? Cadê aqueles que pregam a palavra? Cadê aqueles que pregam a salvação? Estão de portas fechadas. Muitos riram. Mas mesmo com os templos fechados, a igreja de Cristo continuou pregando a palavra. Mesmo tendo sido perseguida e muitos mortos por causa da palavra, a igreja de Cristo continua. Mas haverá um dia em que a igreja será arrebatada. Você e eu que cremos em Jesus, no devido momento, no abrir e fechar de olhos, seremos tirados deste mundo, e o mundo ficará com templos vazios, e a igreja é levada para o céu. E os que ficarem aqui vão contemplar de forma estarrecidos, ou de forma estarrecedora, o mundo vai contemplar todos esses fenômenos que eles não acreditaram. E é o juízo de Deus sobre a humanidade. Leia Isaías Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do efeito, das consequências do pecado na natureza. E no capítulo 8, então, Romanos, verso 26 em diante, falam a respeito da angústia, do clamor, digamos assim, da natureza que espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Antes, porém, dessa manifestação, o mundo vai sofrer as consequências da sua incredulidade. O 6º selo de Apocalipse, capítulo 6, o 6º selo, fala a respeito desse juízo, de modo que toda a humanidade, ricos e pobres, doutos ou não, escravos e livres, todos que viveram e estiverem vivos na sua incredulidade, vão ser testemunhas oculares de toda a perturbação da natureza nos céus e na terra. E então eles vão dizer, conforme aqui Apocalipse capítulo 6, 16 e 17: caiam sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem está sentado no trono, senão o Senhor Deus? E eles irão também querer se esconder da ira do Cordeiro, mas não irão se esconder. Porque diz o texto, e palavras dos incrédulos: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ou a humanidade debocha e ri da palavra de Deus. A humanidade não crê na palavra, não para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas quem crê será salvo. E naquele dia a humanidade toda irá contemplar todos os efeitos do juízo de Deus, que se manifestará na perturbação da natureza, sol, lua, estrelas e a própria terra, de modo que os homens e mulheres irão tentar se esconder. Meu querido, quem crê em Jesus não precisa se ocultar. Ao contrário, dê testemunho de sua fé, viva na palavra de Deus. É isso que nós queremos que você faça, estudando o livro de Apocalipse. Em função do tempo, vou deixar o próximo selo, ou melhor, a sequência do 6º selo, porque logo em seguida virá um tema também muito difícil, que são os 144.000, e eu prefiro estudá-lo especificamente à parte. Então, que Deus te abençoe e que você estude a palavra de Deus. Não corra da palavra, mas corra para a palavra e alimente o seu coração
com esta palavra, como Jesus falou em João capítulo 6. A palavra que lhes tenho falado é espírito e vida. Viva pela fé na palavra de Deus, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.